Oi, gente, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é de um conto de Alexandre Dumas, chamado Solange ou A Persistência da Vida Após a Guilhotina. Esse conto pertence a uma coletânea de novelas intitulado Mil e Um Fantasmas. Eu escolhi exatamente este conto porque ele retrata não só aquele clima gótico, né, do terror, da literatura de terror, mas ele retrata com fidelidade o terror vivido durante a Revolução Francesa. O conto Solange ou A Persistência da Vida Após a Guilhotina, de Alexandre Dumas. Os Mil e Um Fantasmas, publicado recentemente no Brasil em francês, Les Mille et Un Fantômes, é uma coleção de contos escrita por Alexandre Dumas. A obra foi originalmente publicada em 1849. Dumas era um prolífico autor francês, conhecido por suas aventuras históricas e romances populares no século XIX, e ele também tinha um grande interesse pelo sobrenatural, o que se reflete em algumas das suas histórias. Sim, Dumas também escreveu contos com temática gótica e sobrenatural, e esse livro é um ótimo exemplo. O conto que nós vamos dissecar aqui, né? O conto Solange, ou também chamado de A Persistência da Vida Após a Guilhotina, se passa durante a Revolução Francesa. É uma narrativa gótica que mistura elementos históricos com o sobrenatural. A trama segue a história de um homem chamado o Sr. Ledru, que se apaixona pela jovem Solange, cuja família de aristocratas foi perseguida pelos tumultos da Revolução. Como ele era amigo do revolucionário Danton, foi graças a esse que ele conseguiu então para Solange um salvo-conduto. Durante meses em que ele ajudou o pai dessa moça a fugir da França, eles mantiveram um romance secreto. Mas ela não sabia que ele, Ledru, que também era médico e que fazia tenebrosas experiências com os guilhotinados. Ele ficava em uma capela abandonada num canto do cemitério de Clamart e lá ele fazia os seus experimentos. Pessoal, esse conto é de dar arrepios, desde o estômago até o último fio de cabelo. É uma história curtinha, mas é narrada de uma forma tão perfeita, com a ambientação sombria, né, e a atmosfera misteriosa, características do estilo de Dumas, que o leitor sente todo aquele horror, a destruição da ordem natural das coisas, as hordas de terroristas revolucionários perseguindo pessoas inocentes, o medo instalado em todos os lugares, e o conto se transforma meio que num verdadeiro filme de terror. Eu só vou ler para vocês um trechinho para que vocês tenham uma vaga ideia do que o casal de apaixonados, Ledru e Solange, passaram. O terror atinge o auge quando o autor descreve o desenvolvimento dos experimentos, né? O cemitério arruinado, a noite desoladora, a solidão, o sangue dos supliciados e a caveira que simbolizava a desgraça suprema. Era, como já disse, uma antiga capela. Procurei com os olhos. O que exatamente? Não faço ideia. Procurei com os olhos se, na parede ou no que havia sido o altar, restava algum sinal de culto. A parede estava nua, o altar vazio. No lugar onde antigamente ficava o tabernáculo, isto é, Deus, a vida, havia agora um crânio descarnado e calvo, isto é, a morte, o nada. Para não dar um grande spoiler, eu só posso dizer o seguinte: Ledru fazia experimentos para tentar descobrir se, logo após ser guilhotinada, a cabeça do supliciado ainda podia sentir alguma coisa,
ter um resquício de vida ou de consciência. E sim, nesse conto tenebroso, ele vai descobrir da pior maneira possível que a cabeça decapitada pode ou podia ainda sentir dor, medo, tristeza. Para quem ainda não leu, eu recomendo a leitura. Esse livro completo com todos os contos, boa parte deles é de cunho sobrenatural, é também um grande registro histórico que fala como a maldita Revolução Francesa destruiu tantas vidas inocentes e foi tão macabra. Deem as suas opiniões a respeito, digam o que vocês acham ou se vocês leram. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!